Hollywood, nos anos 30, para o mundo lá fora, este canto do sul da Califórnia parecia um lugar verdadeiramente mágico. Aqui, o sol estava sempre a brilhar, todos tinham uma piscina, e pessoas glamorosas ganhavam salários enormes, trabalhando em fábricas que eram chamadas de estúdios de cinema. O que o sistema de estúdios nos concedeu de verdade foram os sonhos. Pode até parecer um clichê nos dias de hoje, mas eles eram, literalmente, verdadeiras fábricas de sonhos. Desde o início de Hollywood, nos anos 1910, os filmes de seus estúdios dominaram as telas mundiais. Todo ano, milhões de fãs compravam ingressos para ver os últimos lançamentos, e milhares de homens e mulheres ambiciosos faziam fila em seus portões para conseguir um emprego lá dentro. O sistema de estúdios atraiu para si escritores, diretores, grandes artistas, diretores de fotografia e também os profissionais de figurino, e eles se tornaram verdadeiras mecas de talento. Mas ninguém viajou mais longe para chegar aqui, ou trabalhou mais arduamente para chegar ao topo do que os homens que construíram os estúdios e os governaram como senhores feudais, homens que começaram do nada e se transformaram nos magnatas do cinema de Hollywood. Esses foram os pioneiros, sem dúvida alguma. Foram eles os responsáveis por construir a indústria e por ter, de fato, a visão do que o cinema poderia se tornar como um negócio. Uma empresa que atingiu seu auge no sistema de estúdios de Hollywood que os magnatas ergueram. Quando Thomas Edison introduziu os americanos aos filmes no início dos anos 1890, era difícil imaginar que um dia seriam grandes. Eles tinham, em geral, uma duração de uns 90 segundos e originalmente eram exibidos numa máquina que eles denominavam cinetoscópio, onde, de fato, você tinha um pequeno orifício para espiar. Você olhava por esse orifício e via a imagem do mesmo tamanho daquela que passava pela câmera, então era bem pequena. Os filmes começaram a ganhar destaque em 1896, quando dois irmãos franceses, Auguste e Louis Lumière, criaram uma forma de projetá-los numa parede. De volta à América, Thomas Edison logo inventou um projetor próprio. E então os filmes começaram a ser exibidos em salas de cinema, em teatros de vaudeville e projetados na tela grande, e eles foram ficando um pouco mais longos, transformando-se em pequenas peças e histórias e assim por diante. E foi dessa forma que o cinema teve seu início. E como o negócio do cinema começou? Edison não era apenas um inventor, ele era um empreendedor ambicioso. Durante os primórdios da indústria cinematográfica, Thomas Edison dominava a produção desses filmes, ele também controlava a distribuição dessas obras e ainda detinha o controle da tecnologia cinematográfica. Ele inventou as câmeras e o equipamento de projeção que era necessário e ele tirou patentes sobre essas coisas. Então, de fato, os primeiros filmes, pelo menos neste país, se você quisesse fazer um filme, tinha que usar o equipamento dele. Você tinha que alugá-lo ou tinha que comprá-lo. Para garantir que esses cineastas rivais fizessem os pagamentos devidos, Edison fundou uma empresa em dezembro de 1908 com o objetivo de proteger seus direitos. Ele a chamou de Companhia de Patentes de Filmes Cinematográficos. Então ele convidou alguns de seus principais concorrentes para se juntarem a ele em seu novo empreendimento, se concordassem com seus termos. Juntos, eles controlariam o resto. Isso se tornou o que ficou conhecido como Edison Trust, e eram 9 empresas que se uniram. E, em essência, o que eles fizeram foi a formação de um monopólio. E, basicamente, eles disseram a qualquer outra pessoa que quisesse entrar no negócio de filmes, se você quiser fazer isso, você terá que passar por nós. Mas enquanto Edison estava ocupado estabelecendo seu truste e tentando cobrar seus royalties, novos homens com uma nova visão do que o negócio do cinema poderia ser, estavam fazendo seus próprios planos. Os homens que verdadeiramente possuíam a visão clara sobre o que o cinema era capaz de fazer eram, em sua grande maioria, meia dúzia, talvez uma dúzia de indivíduos, na sua maioria imigrantes judeus, judeus de primeira geração que estavam neste país há apenas uma década ou duas. E foram eles que realmente pegaram a bola e a levaram adiante e a levaram muito, muito longe. Existia Carl Laemmle, na cidade de Chicago, William Fox, Adolph Zukor e Sam Goldfish, na cidade de Nova York, Louis B. Mayer, na cidade de Boston, e os irmãos Warner, na cidade de...
Todos tinham origens quase idênticas. Um dia eu literalmente coloquei alfinetes num mapa de onde cada um deles tinha vindo, e todos cresceram num raio de 800 quilômetros uns dos outros na Europa Oriental. Polônia, Alemanha, Lituânia, Rússia, e todos vieram para este país com 5 ou 10 anos de diferença um do outro. Eles estavam, claro, procurando aproveitar o sonho americano, encontrar um negócio onde pudessem ganhar muito dinheiro e, em um curto período de tempo, obter muito poder e respeito. A maioria deles começou em ofícios há muito abertos aos judeus. Adolf Zukor tornou-se um peleiro. William Fox um alfaiate. Sam Goldfish vendia luvas. Mas esses futuros magnatas não tinham vindo para a América para recriar as vidas que haviam fugido nos guetos judeus da Europa. Não acho que esses homens estivessem necessariamente fugindo de sua judaidade. Acho que eles estavam procurando as maiores oportunidades possíveis. O que a maioria dos judeus europeus tinha ouvido sobre a América era que aqui era um lugar onde qualquer um podia ir e começar uma vida nova. Você podia literalmente se reinventar. Mas reinventar-se nem sempre foi tão fácil como estes novos americanos tinham imaginado. O antissemitismo de que tinham fugido no seu país esperava-os na América também. O antissemitismo definitivamente desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do cinema na América, porque, de fato, muitos judeus perceberam que havia todo tipo de portas fechadas para eles em negócios mais tradicionais, então eles tiveram que procurar negócios marginais. E um desses negócios marginais, em seus primórdios, era certamente o cinema. A maneira mais fácil de entrar no cinema era como exibidor. O empresário que comprava ou alugava os filmes que homens como Edison produziam, os colocava na tela e convencia o público a pagar um bom dinheiro para vê-los. De certa maneira, é como se todos esses homens tivessem sido atingidos por um relâmpago. Todos eles tiveram a mesma ideia no mesmo instante, porque, na minha opinião, eles perceberam. Aqui se apresentava uma indústria completamente nova e com um fluxo de caixa ininterrupto. O que todos eles observaram foi a visão de pessoas formando filas para entregar seu dinheiro a terceiros por um produto que eles ainda nem sequer tinham tido a chance de ver. Bem, isso é, de certa forma, algo maravilhoso. A audiência para esses filmes, originalmente, claro, era a audiência do vaudeville. O vaudeville custava um quarto ou 50 centavos, o que era muito dinheiro naqueles dias. Americanos das classes alta e média podiam pagar esses preços altos, mas empreendedores imigrantes como Adolf Zukor tinham certeza de que poderiam atrair um público mais amplo aos cinemas e ganhar mais dinheiro cobrando menos. Para descobrir como fazer isso, Zukor viajou para Pittsburgh para conhecer um novo tipo de teatro, um salão de bilhar que havia sido convertido num bairro da classe trabalhadora, onde o preço do ingresso era apenas um níquel. Era chamado de Nickelodeon. Logo, Zukor e os outros magnatas estavam construindo seus próprios Nickelodeons em bairros de imigrantes e da classe trabalhadora em Boston, Nova York, Pittsburgh e Chicago. E, de repente, tornou-se uma verdadeira loucura. Jornalistas começaram a investigar e a escrever artigos com nomes como, sabe, a loucura do níquel, e olhavam para isto e pensavam, sabe, o que está a acontecer aqui? Os guardiões dos valores tradicionais da América começaram a dar sua própria olhada nos Nickelodeons, nas pessoas que se aglomeravam neles e nos homens com nomes estranhos que os possuíam. Vários grupos de clérigos protestantes estavam muito preocupados em termos de valores, tanto com o que era exibido na tela, por um lado, em que haveria sexo e violência ou coisas dessa natureza, quanto com esses empresários judeus. Edison e seus parceiros do truste começaram a temer que os Nickelodeons e seus donos judeus dessem má fama aos filmes. O truste disse a eles para aumentarem os preços dos ingressos, ou então... Eles definiam os preços dos filmes, o que custariam ao serem exibidos nos cinemas. Eles diziam aos cinemas, se exibirem filmes de outras companhias, não receberão os nossos. Então, era realmente um cartel. Mas os donos dos Nickelodeons temiam que clientes não quisessem pagar mais pelos filmes medíocres do Trust. Edison estava lançando um tipo de produto que não tinha nada de empolgante ou algo assim. E eles eram obrigados a comprar o pacote que Edison lhes dava.
Os futuros magnatas começaram a exigir filmes melhores, filmes com narrativas tiradas de romances e peças de teatro, como os que já estavam sendo feitos na Europa e com as técnicas inovadoras desenvolvidas por alguns americanos ambiciosos, como Edwin S. Porter e D.W. Griffith. Os primeiros filmes de cinema eram apenas um homem beijando uma mulher ou alguém estornudando. O Grande Roubo do Trem nos deu uma história real. As histórias então ficaram mais complicadas. Peças de teatro começaram a ser traduzidas para a tela. Agora, com isso, há um novo vocabulário de cinema. Cineastas como Griffith estão dizendo: posso criar um clima diferente se eu posicionar a câmera bem perto do rosto de uma pessoa, ou se eu me afastar e mostrar 2 ou 3 pessoas, ou ainda mais longe e mostrar 1000 pessoas. Há um certo impacto nisso. Eles estavam experimentando técnicas como o efeito de íris, em que, como a íris de um olho, ela faria uma pequena revolução, ou escureceria, ou desvaneceria, moveria a câmera numa certa direção. Esses filmes mais complexos e de maior duração passaram a ser conhecidos como apresentações especiais ou longas-metragens. Mas quando proprietários de Nickelodeons, como Adolf Zukor e Carl Laemmle, pediram ao Edison Trust para produzi-los, o Trust recusou. O Edison Trust produziria apenas 1 ou 2 filmes de verdade, filmes de 10 ou 20 minutos. É preciso lembrar que, nesses primeiros tempos, tudo era novo. Estavam experimentando. Eles pensavam: meu Deus, se você fizer um filme com mais de 20 minutos, vai fazer as pessoas dormirem e elas nunca mais voltarão a outro filme. Então, apenas lhes dê algo rápido e na semana seguinte terão outra coisa para voltar. Os futuros magnatas perceberam que, se quisessem longas-metragens, teriam que fazê-los eles próprios. Foram pessoas como Samuel Goldfish, como Zukor, como Laemmle que perceberam. Não, se você der às pessoas uma boa história, elas a seguirão desde que a história seja realmente envolvente. Mesmo que dure 1 hora, mesmo que dure 1h30, vamos fazer isso. Vamos basicamente colocar um grande drama na tela e mostrar aos poderosos o quão tolos eles são. Carl Laemmle, que tinha uma rede de Nickelodeons em Chicago, abriu o caminho. Por volta de 1912, Carl Laemmle, da empresa Laemmle Film Service, não conseguia mais suportar essa situação. E então, ele decidiu formar um novo grupo, um coletivo de produtores independentes, que em seguida uniria seus recursos financeiros para produzir seus próprios filmes. O Trust exigiu que Laemmle e os demais independentes pagassem royalties pelo uso da tecnologia cinematográfica patenteada de Edison, mas os futuros magnatas se recusaram a pagar. Eles achavam que não havia patente em certas câmeras da Europa, por exemplo. Então Edison começou a processá-los. E se a ameaça de um processo não resolvesse, Edison e seus parceiros estavam prontos para jogar sujo. Todos esses pequenos independentes estavam sendo assediados por Edison. Era conhecida como a Guerra das Patentes, e na verdade se transformou numa guerra porque em 1912 havia esquadrões de capangas enviados para tomar laboratórios ou instalações de estúdio, e outros tinham seus próprios capangas, e eles estavam lutando com cabos de machado, e estamos falando de violência real aqui. Estamos falando de uma guerra de verdade. Para escapar do controle do Trust e de seus capangas, Laemmle e todos os outros produtores independentes tentaram realizar suas filmagens em locais como a Flórida, ou Cuba, ou Flagstaff, no Arizona. Em 1913, os produtores independentes estreantes Jesse L. Lasky e Sam Goldfish enviaram o diretor também estreante Cecil B. DeMille para Flagstaff com o objetivo de fazer um faroeste de longa-metragem chamado The Squall Man. No entanto, as coisas não saíram exatamente como eles haviam planejado. DeMille desce do trem e olha ao redor. Ele está acompanhado por alguns atores, seu cinegrafista e toda a sua equipe. Ele olha em volta e diz: puxa, isto não parece o Oeste, como ele tinha imaginado. Então ele voltou para o trem e eles foram até o fim da linha. E o fim da linha era Los Angeles. E alguns dias depois, ele enviou um telegrama de volta para o escritório central, de volta para Sam Goldfish, lá em Nova York, que dizia: Flagstaff não é adequado para os nossos propósitos. Aluguei um celeiro em um local chamado Hollywood. Marassi. Este pequeno subúrbio de Los Angeles nunca mais seria o mesmo. DeMille não foi o primeiro cineasta a ir para a Califórnia.
Outros já haviam passado por lá para filmar cenas externas ou estabelecer pequenas operações na costa oeste. Em 1910, o grande D.W. Griffith dirigiu o primeiro filme em Hollywood, um curta de 17 minutos chamado In Old California. Mas Squall Man seria o primeiro longa-metragem feito lá, e não seria o último. Los Angeles, Hollywood, era um lugar ideal para a produção de filmes. Primeiro de tudo, havia sol na maioria dos dias do ano. Então, era possível filmar tanto em ambientes internos quanto externos. Além disso, em Los Angeles, você podia viajar por 2 horas em qualquer direção e encontraria cenários completamente diferentes. Você poderia ter o oceano numa mão, poderia ter neve na outra, poderia ter o deserto noutra direção. E, acima de tudo, naqueles primeiros dias você estava longe da confiança. Foi preciso muito tempo, muito dinheiro e muito esforço para despachar um esquadrão de capangas até o outro lado da Califórnia e tentar localizar uma pequena trupe de atores errantes e cineastas. Mas assim que as câmeras de DeMille começaram a rodar em The Squall Man, a guerra de patentes que havia forçado Goldfish a enviá-lo para o oeste em primeiro lugar estava chegando ao fim. Em 1915, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Edison e seus parceiros violaram a lei antitrust Sherman. O tribunal impôs uma penalidade severa e ordenou que eles dissolvessem o trust. Mas em 1915, eles também tinham sido derrotados pelos seus oponentes, os independentes. Os independentes, de certa forma, os tinham superado, tinham realmente dominado a indústria, mesmo sem a decisão judicial. Então, se você voltar e olhar para as empresas que faziam parte do trust, elas basicamente faliram. Finalmente livres do trust e de suas restrições, os futuros magnatas estavam ansiosos para recomeçar. Eles deixaram as frias e cinzentas cidades da costa leste e seguiram para o oeste, rumo à terra prometida do cinema que DeMille havia descoberto na ensolarada Califórnia. Em 1915, William Fox montou um pequeno estúdio em Hollywood, que se tornaria um gigante como a 20th Century Fox. E Carl Laemmle abriu os Universal Studios logo ali, no Vale de San Fernando. Em 1916, Sam Goldfish e Adolph Zukor abriram a Paramount Pictures. Alguns anos depois, Goldfish, que já havia mudado seu nome de Shmuel Gelbfish, o mudaria novamente para Samuel Goldwyn e criaria um dos estúdios que se tornaria a Metro-Goldwyn-Mayer. Louis B. Mayer, que viria a dirigir a MGM por décadas, mudou-se para seu primeiro estúdio em 1918. Os irmãos Warner começaram a produzir nos seus próprios estúdios no mesmo ano. Mas os magnatas não tinham Hollywood só para eles. No início dos anos 1920, este canto outrora bucólico do sul da Califórnia estava ficando lotado. Naquelas primeiras décadas da indústria cinematográfica, existiam centenas de estúdios de cinema. Estou a falar de centenas deles. Pequenos estúdios familiares surgiram em cada esquina, principalmente lá em Hollywood, mas apenas alguns conseguiram sobreviver. Eu sempre penso no início de Hollywood, nos anos 10 e 20, como aquele jogo de cadeiras musicais em que você toca a música e as crianças andam em volta das cadeiras e a música para e você tem que sentar, mas cada vez uma cadeira é retirada. Para vencer este jogo, os magnatas precisavam se manter à frente do grupo. Para conseguir isso, teriam que produzir filmes pelos quais o público estivesse disposto a pagar para assistir. Felizmente, suas primeiras experiências profissionais os haviam preparado para enfrentar este grande desafio. Eles todos tinham tino para o tecido. Eles tinham uma sensação de colocar a mão na massa, de estar envolvidos num ofício, de certa forma. Mais importante, eles tinham uma noção do negócio de varejo e sabiam que as modas mudam. Sabiam que não podiam vender o mesmo produto ano após ano, que tinham que seguir as tendências, tinham que sentir o que estava lá fora, tinham que ver o que as pessoas estavam comprando, tinham que ver como elas queriam se vestir e o que queriam ouvir. Mas, para ter sucesso neste negócio, eles tinham que fazer mais do que apenas produzir filmes que o público quisesse ver, e tinham que fazer isso da forma mais eficiente possível. A estruturação do sistema de estúdios esteve intrinsecamente ligada aos tipos de práticas industriais que estavam a ser desenvolvidas na América durante o primeiro quarto do século XX.
O exemplo mais claro e definitivo disso é, sem dúvida, Henry Ford e suas fábricas de produção e a forma como ele racionalizou todos os processos e organizou cada etapa, de modo que quando aqueles veículos saíam da linha de montagem, ele conseguia comercializá-los a um custo acessível para a maioria das pessoas. E era precisamente isso que os responsáveis pelos grandes estúdios cinematográficos almejavam alcançar. Os trabalhadores nas fábricas dos magnatas não eram rebitadores, engenheiros ou soldadores. Eles eram cinegrafistas, editores, figurinistas e estrelas de cinema. A mercadoria que saía da sua linha de montagem era feita de celuloide, não de aço. Mas os magnatas e seus colegas industriais tinham um objetivo comum: criar um produto de qualidade o mais eficiente e barato que pudessem. E as pessoas do estúdio podiam fazer dinheiro no final do caminho. Esse era, obviamente, o objetivo final. Mas os magnatas sabiam, desde os tempos dos Nickelodeons, que havia lucro em outras áreas do cinema também. Você sabe, em certo ponto, esses magnatas, sendo apenas bons empresários, perceberam: ok, eu posso ganhar dinheiro enviando meus filmes para os cinemas, que então arrecadam dinheiro e nos pagam para alugar os filmes. Mas espere um minuto, e se nós realmente possuirmos os cinemas? Então, nós poderíamos ficar com esse dinheiro também. E se nós fôssemos o intermediário responsável pela distribuição? Bem, poderíamos sim ficar com esse dinheiro também. E foi assim que todos esses grandes estúdios se tornaram, além de produtores, também exibidores e distribuidores de seus próprios filmes, essencialmente para que pudessem abocanhar a fatia inteira do bolo. E foi exatamente isso que eles fizeram durante muitos e muitos anos. Em 1921, a Paramount Pictures de Adolph Zukor possuía mais de 300 cinemas de primeira linha por todos os Estados Unidos. A MGM e a Fox não estavam muito atrás, e estes não eram os Nickelodeons de fachada suja onde os magnatas começaram. Estes eram verdadeiros palácios de cinema. Por toda a América, esses edifícios fabulosos não só atraíam as pessoas para os filmes, mas também passaram a representar o glamour e o apelo de Hollywood em si, a Hollywood que os magnatas tinham construído. No início da década de 30, Hollywood já estava plenamente estabelecida. A estrutura ou o panorama de 7 ou 8 grandes companhias que viriam a dominar a indústria já estava firmemente consolidada e permaneceria assim desde aquela época até os dias atuais. O fato de que os magnatas controlavam praticamente todos os aspectos da indústria os mantinha verdadeiramente poderosos, tanto em épocas de prosperidade quanto de crise. Isso lhes permitia superar as depressões e também lhes permitia superar as guerras, pois fundamentalmente eles detinham o controle total do mercado em todos os sentidos. Esse controle também concedeu aos magnatas uma liberdade com a qual seus antepassados só podiam sonhar. No Hollywood deles, não havia ninguém para lhes dizer que tipo de filmes fazer ou onde exibi-los. E o melhor de tudo, não havia ninguém para lhes dizer que eram cidadãos de segunda classe só por serem judeus. Os magnatas, e que fique bem claro, além de se tornarem da noite para o dia as pessoas mais ricas da América, quero dizer, Louis B. Mayer era famosamente o homem mais bem pago nos Estados Unidos da América. Mas por mais que o dinheiro significasse para eles, eles também amavam o poder. Eles vieram para cá e podiam criar todas as regras, porque era tudo novinho em folha. Tudo o que eles queriam fazer acontecia. Foi bastante interessante para mim enquanto eu pesquisava a vida de Samuel Goldwyn e descobri que ele, assim como a maioria dos outros magnatas, alugava uma casa de praia em Santa Mônica e, de fato, toda Hollywood, todos os magnatas gravitavam para esta mesma faixa de areia. Cada um desses magnatas, apenas 25 anos antes, havia crescido nas ruas da Europa Oriental. Mal tinha o que comer, literalmente vestindo trapos e farrapos. E agora ali estavam todos eles, a meio mundo de distância, vivendo este sonho, todos vizinhos uns dos outros, numa das praias mais lindas do mundo, com mais dinheiro do que sabiam como gastar. Quero dizer, eles possuíam riquezas e coisas que poderiam adquirir, coisas que nem sequer sabiam que existiam. Eu sempre retorno a essa concepção do sonho americano. Esses magnatas o sonharam, o viveram e o fabricaram.